Bom, essa semana aqui a gente recebeu a notícia de que o Roger Waters, ex-vocalista e baixista do Pink Floyd, vai lançar uma regravação do disco Dark Side of the Moon, um dos maiores clássicos da banda. E ele disse que é meio que um encontro dele hoje com ele muito mais jovem, né? Tantos e tantos anos atrás. E aí, pô, fui ouvindo a discografia do Pink Floyd para relembrar também, né? Entrar no clima aí desse lançamento. Ouvi bastante o disco The Wall essa semana, que é um dos maiores clássicos da banda. E nesse vídeo aqui eu vou te contar um pouquinho sobre a história desse disco. Bom, a história do The Wall, na verdade, começa com um disco anterior a ele, que é o Animals. Inclusive um disco excelente, recomendo que você ouça. A turnê desse disco chamava In the Flesh, né? Algo como na carne. E aconteceu algo muito diferente nessa turnê, onde o Roger Waters ele cuspiu em um fã. E aí o David Gilmour, guitarrista, saiu do palco, teve toda uma confusão ali e a turnê acabou, né? A banda começou a se afastar, os membros foram ali, cada um gravando, né, trabalho solo, e o Roger ele começou a trabalhar no conceito que viria a ser o The Wall. No começo o conceito era um lance meio autobiográfico, falando sobre partes da vida dele, etc. E como naquele momento do show em que ele cuspiu no fã, ele queria meio que construir um muro entre ele e as pessoas, porque era muito assédio, o Pink Floyd estava começando a tocar em estádios e, enfim, teve também uma outra ideia que falava sobre casamento e coisas do tipo. A banda não curtiu muito essa outra ideia e eles decidiram focar o próximo disco nesse conceito do Roger. Quem também entrou na jogada foi o produtor Bob Ezrin, que teve um trabalho muito difícil e eu já vou chegar nessa parte, mas junto com o Roger ele lapidou esse conceito e aí surgiu o personagem Pink. Não é o Roger na história, né? Embora a história seja muito inspirada na vida dele, mas agora tem outros elementos e esse personagem principal, o Pink, é quem guia a gente através dessa história. Inclusive o roteiro, uma vez pronto, ele tinha mais ou menos umas 40 páginas e quando o Roger Waters e o Bob Ezrin apresentaram para a banda, aí sim o pessoal se convenceu mesmo de que aquela era uma boa ideia. Inclusive isso deu origem ao filme do The Wall. Falando do Bob, ele tinha um papel fundamental ali nas gravações do disco porque a banda ainda estava brigada, o relacionamento estava muito abalado. Então ele fazia esse meio campo, mexia nas músicas da maneira como ele podia, né? Mas nem sempre isso acabava bem. Uma das músicas mais famosas do The Wall é Comfortably Numb, que tem um dos solos mais bonitos de todos os tempos, na minha opinião. E essa música era para o disco solo do David Gilmour, mas ele decidiu trazer para o Pink Floyd e o Roger alterou a letra dessa música para caber no conceito do The Wall. Afinal de contas, o disco conta uma história, então a letra tinha que fazer sentido ali no meio. Mas o David não gostou muito disso. Inclusive, essa música foi a última que eles trabalharam juntos durante toda a carreira do Pink Floyd dali para frente. Quem não estava gostando muito dessa situação das brigas e etc. era a gravadora, que pensou que a banda ia acabar de tanta briga que estava acontecendo. Então eles fizeram uma proposta para o Roger Waters que se ele entregasse o disco até o final do ano, eles teriam um bônus, né? A banda teria uma participação maior nos royalties. E como eles estavam quebrados, porque o Pink Floyd ele tinha um lance de ele mesmo custeava a turnê, diferente de outras bandas, né? Que quando você vem em festivais, por exemplo, que tem bastante patrocinador, se não tem tanto patrocinador assim, tem investidores que injetam dinheiro e eles recebem parte dos lucros da turnê de volta, né? Mas o Pink Floyd não fazia isso, eles acabam com tudo, então tinha muito gasto nas turnês. E por conta disso, o Roger ali, né, viu que era uma ótima oportunidade de ganhar mais com esse disco e aceitou a oferta. Nisso ele ligou pro tecladista da banda, Richard Wright, e o Richard ele estava de férias com a família dele
para desestressar ali daquele tumulto das gravações, o Roger ligou para ele falando: volta aí, né? Mas o Rick não quis. Ele falou: hoje passar tempo com a minha família é mais importante do que a banda, então eu não vou voltar. Óbvio que o Roger ficou maluco com isso. Tanto o produtor, né, o Bob, quanto o David Gilmour, eles fizeram alguma coisa dos teclados ali. E assim que o Rick voltou de férias, o Roger demitiu ele na frente da banda toda. Mas isso acabou tomando outro lado, né? Porque a banda mesmo assim decidiu contratar o Rick como um músico de apoio. E ele recebia um salário fixo e não precisava colocar dinheiro dele mesmo na banda. Então acabou sendo um bom negócio para ele no fim das contas. Conforme a banda ia colapsando com as brigas e desentendimentos, toda essa coisa do ego, esses tijolos no muro que o Roger colocou no conceito do disco ficavam cada vez mais aparentes. Além de ser um lance meio autobiográfico, como eu comentei, né? Não 100%, porque afinal de contas a gente está falando do Pink e não do Roger Waters, mas, né? Quase que a mesma coisa. Apesar de ter essa coisa autobiográfica, as músicas também falam um pouquinho sobre os bastidores da banda, sobre como o Roger se sentia em alguns momentos. Então eu vou falar um pouquinho sobre as músicas aqui, algumas das mais impactantes, na minha opinião, beleza? Não que as outras não sejam. E aí a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse universo do The Wall, o que está por trás dessas músicas. Vamos começar pela famosa Another Brick in the Wall. Talvez a mais famosa do disco, e ela é dividida em 3 partes e conta como que esse muro foi construído. A parte 1 fala sobre a morte do pai do protagonista na guerra, né? Ele morreu lutando contra um ditador sanguinário que queria acabar com tudo. Inclusive, se você ouvir a primeira faixa do The Wall, In the Flesh, né? Que é o mesmo nome da turnê, o Roger ele se coloca como uma espécie de ditador ali, no jeito dele de falar, de interagir com o público. Então mostra pra gente que o personagem ele se tornou aquilo que o pai dele combatia no passado. Já na parte 2 a gente vê como a infância, especialmente na escola, professor, deixa a criançada em paz. A gente vê como que a educação do Roger afetou a mentalidade dele. Então os professores são tratados como mandões e autoritários, mas em casa eles recebem esse mesmo tratamento. Ainda falando da infância, se você pegar a letra de músicas como Mother, a gente vê como mesmo em casa ele tinha essa coisa bastante controladora, a pressão por estar sempre obedecendo e se mantendo adequado dentro de um contexto que ele não podia sequer questionar. Aliás, uma curiosidade sobre essa música, o ritmo da guitarra, se você notar, é uma levada de disco, né? Isso acontece por causa do produtor Bob Ezrin, que sugeriu isso para a banda. A princípio os caras não curtiram muito, como assim misturar disco no meio, mas eles acabaram gravando e gostando e ficou legal pra caramba, é algo que dá uma diferenciada na música, porque a batida dela, se você notar, é uma batida completamente reta, nada dançante como o groove da guitarra, e a batida lembra uma marcha. Então tem essa coisa do disco, né? A festa, a alegria e a coisa do exército, né? De algo rígido. Na última parte, Another Brick in the Wall fala sobre o distanciamento com a esposa, o abuso de substâncias e o total isolamento que o Roger acabou se colocando no fim das contas. Já em outra música, que é Nobody Home, a gente vê as tentativas do Roger de se aproximar da esposa, que a esse ponto não atendia mais as ligações dele. Teve uma vez que ele ligou para casa e um homem atendeu, então ele achava que estava sendo traído. E uma coisa interessante é que essa música traz várias referências ao Syd Barrett, que foi um dos membros fundadores do Pink Floyd, o primeiro vocalista, né, que acabou sendo demitido. Ele era um cara muito querido pela banda e tem muitas coisas do Pink, da personalidade dele, que são inspiradas no Syd Barrett. Inclusive nessa música tem algumas referências
bem específicas a ele. A letra fala ali dos elásticos que prendem os sapatos, como ele usava, olhar selvagem, que se você ver as fotos dele dá para entender um pouco disso. Também uma referência ao jeito dele tocar blues na guitarra, né, com a mão um pouco pesada. Seguindo a história, a gente tem Comfortably Numb, que eu falei um pouquinho dela agora há pouco. E essa música ela retrata um momento ali, antes de um show, onde Pink ele precisa ser medicado porque ele está mal. E mesmo assim, com a saúde completamente debilitada, a cabeça completamente transtornada, ele precisa subir no palco e performar. Tudo isso culmina na segunda vez que a música In The Flesh aparece no disco. Só que nessa segunda vez que a música aparece, a gente tem essa mesma figura do ditador, só que ele muito mais transtornado, inclusive sugerindo violência contra alguns grupos de pessoas que fazem parte da audiência dele. E a história termina com essa pressão interna e todas essas mágoas do passado e enfim, tudo isso sendo tão forte na cabeça dele que o muro acaba desmoronando, porque ele percebe que a única esperança é se abrir novamente para a possibilidade de amar e ser amado. Depois de todo esse caos, finalmente chega a calmaria. Uma curiosidade muito interessante também é que esse disco ele termina com uma frase lá no fundo, você precisa aumentar um pouquinho o volume para ouvir. Ele começa falando, não foi por aqui. E essa frase ela termina abrupta, mas no começo do disco, a primeira coisa que você ouve, se você aumentar o volume, ele começa falando que a gente veio. Então assim, se você juntar as coisas, né? Não foi por aqui que a gente veio? Essa cola de você, o fim do disco é a mesma coisa que o começo. Isso sugere pra gente que a história é cíclica. Uma vez que uma história termina, outra começa. Mas egos inflados e brigas de banda à parte, The Wall foi um grande sucesso no seu lançamento, uma experiência incrível se você ver os vídeos, e eu queria muito estar lá ao vivo para ver isso na época, não era nem vivo, né? Eles construíam um muro ao vivo, e então era uma coisa muito teatral, era uma experiência que a música era parte, né? Mas o todo ali era algo maior. Inclusive esse disco ele foi muito importante porque ele foi lançado ali num contexto do Muro de Berlim, que foi um muro que dividiu a cidade no meio entre diferentes formas de pensar política. É claro que o contexto ali era um contexto de guerra, era um contexto diferente do que a gente vive hoje, e embora hoje fosse um absurdo ter um muro do tipo, não seria surpreendente a gente ver algo sendo construído para separar pessoas que pensam política de maneiras diferentes, né? Que não conseguem conciliar, então decidem romper completamente. E sabe o que é mais legal sobre o Muro de Berlim? A queda dele. Porque quando o muro foi derrubado, as cenas que a gente viu foram das pessoas correndo para se abraçar, para encontrar umas às outras, um contexto de alegria por um negócio que não fazia mais sentido para elas sendo demolido. Tudo isso mostra pra gente que maior do que qualquer diferença que a gente tenha com as pessoas, e a gente tem várias, é uma coisa que todo ser humano tem em comum: a necessidade de ter gente na vida. A vida é um ato coletivo. The Wall ensina pra gente que o isolamento e a intolerância machucam não só quem está fora do muro, mas quem está dentro também. E é com esses gritos de quebra o muro, tear down the wall, que a gente também pode se abrir para a possibilidade real de amar e ser amado. Eu sou o Rafa e foi um prazer dividir mais essa história com você. Se você quiser ver mais um vídeo, tá aqui um preparado especialmente para você. E é isso. Um beijo no seu coração e até a próxima.